conluio, você precisa entender isso, entre o juiz e o Ministério Público, o procurador, a Polícia Federal, através dos delegados que fizeram o inquérito, e a imprensa. A imprensa brasileira, ela tem muita culpa na desagregação das organizações políticas e do ódio que está estabelecido nesse país. Porque a imprensa brasileira criou um ídolo de barro. Ou seja, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalhavam com assessoria de imprensa como jamais se tinha visto nesse país. As manchetes de jornais eram vazadas para a imprensa, televisão, rádio, jornal e revista, antes da defesa receber as informações. Mas, Presidente, mas a sua condenação foi confirmada em várias instâncias judiciais, não foi? Foi confirmada na primeira e na segunda instância, porque o meu processo não foi sequer. Eu fui condenado antes dos desembargadores lerem o processo. Veja, eu sou vítima de uma coisa chamada lawfare. Você já deve ter ouvido falar muito. Ou seja, então você não precisa de prova. Você cria a vítima e em torno dessa vítima você começa a trabalhar toda e qualquer acusação que vai sendo aceita pelos juízes, sendo acusada pelos promotores e vai sendo aceita nas outras instâncias. Veja, Paulo, a meu respeito, eu estou desafiando, presta atenção, eu estou desafiando a Polícia Federal, que participou do inquérito, estou desafiando o Ministério Público, estou desafiando os juízes que participaram do meu julgamento, estou desafiando os empresários brasileiros, estou desafiando os políticos que gostam e que não gostam de mim, a mostrarem uma única prova de ilícito cometida por mim na minha vida pública. Então eu estou desafiando porque eu tenho consciência que eu sou inocente. Por isso é que eu estou desafiando. Eles têm muita facilidade de me desmoralizar. É só apresentar uma prova. Você sabe qual foi a acusação feita contra mim? Ou seja, um procurador, depois de investigar minha vida durante anos, depois de fazer coerção na minha vida, depois de me levar na polícia sem mandato, depois de invadir a casa dos meus filhos, depois de invadir a minha casa, ficou 1h30 na televisão fazendo uma acusação. Quando ele termina a acusação e a apresentação de um PowerPoint, ele diz a seguinte frase: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando o cidadão fala isso, ele deveria ser preso na hora e ser exonerado a bem do serviço público. Aí, essa frase ontológica vai para o juiz. Aí, depois de todo o inquérito, o juiz me condena. E sabe qual é o crime? Eu fui condenado, o crime é fato indeterminado. Ou seja, ele também não sabe qual é o crime que eu cometi. Então, eu estou atrás do crime que eu cometi. O TRF4, que é a instância, que é a segunda instância, me julgou sem ler o processo. Sem ler o processo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento nesse país em que você não precisa provar que a pessoa cometeu crime. Você condena porque você quer condenar. E eu estou convencido, sabe, que tudo aconteceu, primeiro, por interesses americanos, sabe, na descoberta do pré-sal brasileiro, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI. Aconteceu por conta do Departamento da Secretaria de Estado de Justiça dos Estados Unidos, em convênio com o Ministério Público Brasileiro e com o senhor Moro. E aconteceu porque, se o Lula fosse candidato a presidente, o Lula teria sido eleito presidente da República. Então era preciso evitar que o Lula... Então deixa-me fazer-lhe esta pergunta, então. Isso, tendo em conta aquilo que está a dizer, confirmar-se aquilo que está a dizer, retira alguma legitimidade às últimas eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro? Na minha opinião, tira muita legitimidade. Primeiro porque o candidato que poderia ganhar não pôde participar da reunião.
Segundo... As Nações Unidas pediram para que o Presidente Lula mantivesse os seus direitos cívicos e políticos. Não, eu tentei brigar para que eu tivesse o meu direito de concorrer, porque no Brasil até então você tinha muita gente que tinha concorrido sob júdice e tinha ganho as eleições e tinha sido julgamento depois. Quer dizer, eu quando vim aqui para a Polícia Federal, eu cresci 16 pontos nas pesquisas de opinião pública. Eu certamente, se fosse candidato, poderia ter ganho as eleições no primeiro turno nesse país. Tá? Então, essa é a certeza que eu tenho do porquê não me deixaram ser candidato. Então, o objetivo do golpe era esse, era tentar evitar que o PT voltasse ao governo e, sobretudo, que o Lula voltasse ao governo. O Presidente Lula tem muitos pedidos e dado algumas entrevistas a órgãos de comunicação internacionais, e agora à RTP. Isto faz parte da sua estratégia de defesa para que o mundo não o esqueça? Não. Veja, isso faz parte da defesa da minha honra. Isso faz parte da defesa da minha dignidade. Eu digo sempre o seguinte, eu fui criado e educado por uma mulher, sabe, analfabeta, que era minha mãe. E a minha mãe me ensinou uma coisa, ela me ensinou a ter caráter. Ela me ensinou a andar de cabeça erguida. E eu resolvi levantar a cabeça, sabe, para poder me defender. Eu tenho mais de 80 capas de revistas contra mim. Eu tenho mais de 200 horas do principal jornal da televisão brasileira contra mim. Eu tenho milhares de primeira página de jornais contra mim. Eu tenho milhares e milhares de páginas de jornais contra mim. Tenho milhares de notícias de rádio contra mim. E enquanto há uma unanimidade para condenar o Lula, há uma unanimidade para transformar o Moro em herói. E eu quero provar que o Moro é o bandido, não o Lula. Mantém confiança que esta mesma justiça que o condenou o irá agora inocentar? Qual é o meu grau de expectativa na Suprema Corte? É que a Suprema Corte, ela existe para ser uma espécie de garante da Constituição. Ela é a última instância e ela tem o poder, e o poder dela, sabe, você não tem nem para onde recorrer a não ser para Deus. E eu espero que a Suprema Corte faça justiça. Eu espero que a Suprema Corte atente para os inquéritos do processo, que a imprensa, que a Suprema Corte leve em conta tudo que está sendo dito pela Intercept, tudo que está sendo dito, sabe, pela minha defesa e tudo que está sendo dito por advogados, sabe, espanhóis, advogado português, advogado italiano, advogado alemão, por políticos do mundo inteiro que estão acompanhando esse processo. Ou seja, eu só estou na expectativa de que a Suprema Corte faça justiça. E eu quero ir para casa com a cabeça erguida como eu vim para cá. É importante você saber, Paulo, que eu poderia não ter vindo para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido para um outro país, eu poderia ter ido para uma outra embaixada. Eu tomei a decisão de vir para cá porque eu quero provar a minha inocência e quero provar que o Moro é mentiroso. Quero provar que o Moro é um ídolo de barro. Quero provar que os procuradores que me julgaram, que me acusaram, são mentirosos. É por isso que eu estou aqui. A última campanha eleitoral, houve dois temas no Brasil, generalizada, e fizeram de si um exemplo dessa corrupção. Enquanto político que desempenhou altas funções no Estado, não sente alguma mágoa de não ter lidado ou combatido essa corrupção generalizada? Eu estou-lhe a falar de dados, por exemplo, da Transparency International. Olha, eu poderia, se tivesse tomado a decisão de, uma vez por mês, ou uma vez por ano, e jogar golfe com a elite brasileira, ao invés de visitar os sem terra, os sem casa, os sem teto, os catadores de papéis e os moradores de rua, com quem eu me reunia todo o Natal. Se eu tivesse, ao invés de me reunir com essa gente, tivesse ido jogar golfe, possivelmente eu não tivesse tido
o final que eu tive. A única explicação que eu encontro para o processo é porque, pela primeira vez na história deste país, e você deve conhecer um pouco a história desse país, de uma elite perversa, uma elite política canalha, pela primeira vez, o povo pobre teve o direito de ser tratado com cidadania. Pela primeira vez, o salário mínimo aumentou 74%. Pela primeira vez, 36 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza. Pela primeira vez, 40 milhões de pessoas passaram a ter um padrão de consumo de classe média. Pela primeira vez, geramos 22 milhões de empregos, mesmo na crise de 2008, quando eu disse que a responsabilidade da crise era do sistema financeiro, sabe, no meio do centro do capitalismo. Mas como é que a corrupção se instala como um tema de campanha? É porque aqui no Brasil, e eu acho que em Portugal também, acho que na Espanha também, acho que no mundo inteiro, sabe, toda vez que um partido está no governo fazendo alguma coisa que a oposição não gosta, você comete a acusação de corrupção. No Brasil, nós já tivemos Getúlio Vargas, já tivemos Juscelino Kubitschek, já tivemos João Goulart. Mas a corrupção não mina a democracia? Veja, eu não estou preocupado com as denúncias, eu estou preocupado com as provas. Porque se tem um presidente da República que criou condições para que se investigasse as corrupções, fomos nós. Pode perguntar para o diretor-geral da Polícia Federal, pergunte para o diretor-geral da Controladoria Geral da República, pergunte para quem você quiser. Se tem um partido que criou condições para que a gente pudesse investigar e apurar a corrupção, foi exatamente nos 12 anos do Partido dos Trabalhadores. Tá? Eu acho que quem roubou tem que estar na cadeia. Eu acho que quem praticou corrupção tem que estar na cadeia. Agora, para a pessoa estar na cadeia, você tem que provar. Você tem que mostrar o crime. O que você não pode é condenar a pessoa por ser seu inimigo político. Eu estou apenas exigindo, porque minhas provas eu já apresentei, que eles apresentem a minha prova de culpabilidade. Apenas isso eu estou esperando. E tem mais 10 processos. É uma mentira atrás da outra. E eu pretendo enfrentar todas essas mentiras para poder provar a podridão que está acontecendo nos inquéritos contra o Lula. É isso. Deixa-me passar agora para uma questão que muita gente provavelmente se pergunta, é como é que o presidente Lula passa o tempo aqui? Mantém-se a par do que se passa no seu país e no mundo? Como é que são os seus dias? Olha, primeiro eu tenho na cela televisão aberta. Eu não tenho TV a cabo e não tenho internet. Eu vejo a televisão aberta, que não é da melhor qualidade, ou seja, os programas não são os mais apetitosos. Então eu assisto jornais rotineiros do Brasil. Eu recebo informações do mundo aí fora. Eu recebo pendrive de coisas que acontecem em outros países, de manifestação na festa do Avante. Eu recebo pendrive do Prêmio de Paris, eu recebo pendrive de artistas, eu recebo pendrive das reuniões do meu partido, eu recebo pendrive de ato público, eu recebo análise de conjuntura de pessoas que eu peço. De vez em quando eu peço para alguém fazer uma análise de conjuntura, sabe, a respeito de alguma coisa a nível internacional. Ele dá palpite, sobretudo, menos sobre o seu país. Ele deveria estar, nesse momento, preocupado como gerar empregos nesse país, como pagar salário nesse país, como fazer a economia voltar a crescer, como fortalecer a educação, como fazer investimento em ciência e tecnologia, como cuidar do meio ambiente. Tudo isso é tema que não interessa ao Jair Bolsonaro. Então, ele é um destruidor. É um destruidor, sabe, de obras prontas e eu acho que é um destruidor da democracia. Como é que vê esta tentativa de normalização da ditadura militar brasileira que está a ser feita pelo presidente Bolsonaro? Essa é uma das coisas mais graves que acontece no Brasil. É que ele e um tipo de gente que apoia ele querem mostrar para a sociedade que não houve ditadura militar no Brasil. Querem mostrar que não houve censura, que não houve tortura,
que não houve crime, que os bandidos, na verdade, não existiram. É isso que eles querem mostrar. E com uma virulência de discurso muito forte, com uma prática, sabe, de combate ao crime à base da milícia. Hoje quem mata muito nesse país é a polícia. E, sobretudo, jovens,